né? E para cá voltamos. Samuel ficou na maternidade. Mas, né, exposição de Coríntios, na verdade é o último capítulo de 1 Coríntios, então, 1 Coríntios 16, vamos lá, 1 Coríntios 16. Vamos ler do 1 ao 12. Coríntios 1 ao 12. Boa. Lembrando que domingo tem o nosso seminário, domingo de manhã. Pequenos grupos também durante a semana. Isso, né? Como Santa Licença Paternidade. Seu Samuel. Agora é seu Samuel. Amém? 1 Coríntios 16. Se a Bíblia foi igual a minha, é do eu, dizer 2005. Vamos lá? 1 Coríntios 16, versículo 1, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe da parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Versículo 3: quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier, que eu também vá, eles irão comigo. Versículo 5: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminhe nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu, e há muitos adversários. Versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja bem. Lê de novo. E se Timóteo for, vede que esteja bem, sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhar em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito tenho recomendado que fosse ter convosco, companheiro dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele agora. Irá, porém, quando lhe deparar uma boa oportunidade. Feche seus olhos, oremos. Meu Deus, soberano Pai, em sua soberania pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, nosso entendimento. Sabemos que sem o seu favor nós não entenderemos, não compreendemos, não entenderemos tua palavra. Por isso, Pai, nos conceda do conhecimento, do arrependimento, nos conceda a fé. Fale com cada um de nós essa noite. Fale conosco, não o que nós queremos ouvir, mas fale o que nós precisamos ouvir. Nos atraia para o teu reino, para o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E todos dizem amém. Amém, amém, igreja? Amém. Como eu falei, né, hoje o Sam não pôde estar, né, mas vamos na nossa exposição de 1 Coríntios 16, o versículo 1. Né, vamos por versículo. Na verdade, para ficar melhor entendido, vamos ler do 1 até o 4, mais uma vez. Do 1 ao 4. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém. Aquele que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Vai para cá.
Eu não sei se você, com certeza conhece, né? Mas tem a frase, né? O que os olhos não veem, né? Isso é fácil, né? Boa. O que os olhos não veem, o coração não. Mas é um grande erro, porque o coração sente sim, sem ver. Né? Sente. Você vai já entender que. Né? O coração sente também essa frase, né? Essa frase não é uma frase bíblica e também nem é uma frase certa, porque o coração sente. Por que o coração sente? Olha para cá. Porque o coração não depende só dos olhos, mas depende do que está dentro de nós, para que você possa entender como o coração, né, sente sem os olhos veem. Alguém que você ama, está no leito de hospital, né, você não está vendo, né, que está no leito de hospital, mas você sente um peso no coração. Né? Ou alguém que você ama muito, né? De repente você recebeu uma notícia que essa pessoa viajou, se afastou, né? E mesmo você sem o ver ou sem a ver, né? Mesmo assim o coração fica inquieto. Né? Mas por que nós usamos essa palavra, essa frase? O que os olhos não veem, o coração não sente. Muitas das vezes, nós falamos quando vamos pecar. Quando vamos pecar, né, a gente cego de entendimento, cego para aquilo que nós queremos fazer, não vamos sabendo, mas o que nós não, né, o que não vê, o coração não sente. Né? Mas a verdade é que sente. Tanto sente que 1 Coríntios, desse versículo 16, estava falando de Jerusalém, o povo estava com fome, né, passando muita necessidade, a igreja de Jerusalém com muita necessidade. E o apóstolo Paulo não estava vendo, né, mas sabia e sentia a necessidade da igreja de Jerusalém. Né. Então, muitos irmãos de Jerusalém estavam passando por necessidade, havia perseguição política, né, havia perseguição militar, perseguição romana em relação aos cristãos que estavam em Jerusalém. Então, versículo 1, quanto à coleta, ou seja, o apóstolo Paulo está pedindo uma coleta, uma ajuda financeira para os irmãos, né, de Jerusalém. Né. É interessante que para essa coleta para Jerusalém, o apóstolo Paulo ele dá instruções, que é o versículo 2 em diante. Olha a instrução do apóstolo Paulo para a coleta dos irmãos de Jerusalém. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que não faça coletas quando eu for. Ou seja, né, primeiro dia da semana, no domingo, faça a coleta num domingo, ponha em partes, ou seja, separe com antecedência, não deixe para contribuir na hora, né? E conforme a sua prosperidade. Né? Não era um valor fixo, mas era um valor proporcional. E o apóstolo Paulo vai falar assim, né? Versículo 2, e vai juntando para que não se façam coletas quando é o que, igreja? Quando é o quê? No domingo, a coleta vai ser no domingo, começa a juntar no domingo, né? Não façam em cima da hora e não façam coleta quando eu for. Por quê? Para que as pessoas não se sentissem, né, intimidadas, não se sentissem emocionadas. E qual o problema de contribuir com emoção? Que quando a emoção parar, né, vai deixar
de contribuir. Se agir só com base na emoção, né, quando se emocionar, então não vai contribuir. O apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, versículo 16, não está falando de dízimo, não está falando de, não é isso, não é sobre dízimo, não é isso. Mas Paulo está levantando uma oferta para os irmãos, que eu falei, que estavam passando por uma grande fome, né? Uma terrível crise financeira em Jerusalém. Então a oferta de 1 Coríntios era para a igreja de Jerusalém. Corinto, né, ficava na Grécia, você sabe, e Jerusalém, até hoje é lá, fica em Israel. Continuando, versículo 5, perdão, versículo 4, 5 agora, 4. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Ou seja, se vocês, né, na verdade o apóstolo Paulo, ele não queria ir sozinho. Imagine, hoje talvez seja assim, alguém pegando uma grande quantidade financeira, né, de toda uma igreja de Corinto, que era uma nação, um povo, né, uma igreja próspera, todo aquele dinheiro para levar para Jerusalém. Qual a visão de muitos? No meio do caminho, né, vai gastar, vai se sentir tentado. Então o apóstolo Paulo diz, se convier que eu também vá, se eu for, eles podem também vir comigo. Agora, versículo 5. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Porque devo percorrer a Macedônia. Vai para cá. Macedônia não existe mais, né? Porque, na verdade, Macedônia fica entre, se você for ver no mapa, fica entre a Bulgária e a Grécia. Como não existe mais Macedônia, fica na metade Grécia e metade Bulgária. Então, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz, que ele ia fazer todo um percurso pela Macedônia. Todo o percurso pela Macedônia. Ou seja, o apóstolo Paulo, como a Bíblia fala, é para Jerusalém, ia para Corinto, de Corinto ia para Jerusalém, de Jerusalém para Macedônia, e você vai ver para onde vai chegar depois. Né? Versículo 6. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. E bem pode ser que convosco me demore, né? Convosco me demore, ou mesmo passe o inverno. Passe o inverno. Para que me encaminhe nas viagens que eu tenho de fazer. Vai para cá. Naquela época, como hoje também, as viagens do inverno eram viagens mais longas, eram viagens mais perigosas, eram viagens mais difíceis, né? E muitos, é como se fosse uma chuva, a grosso modo de comparação, muitos paravam em determinado lugar, até que o tempo viesse a melhorar. No inverno, era muito difícil, né? Imagine, não tinha trem, avião, carro, não existia, provavelmente era de cavalo, carroça. E aqui, né, talvez seja uma das, não a principal, claro, mas para que você possa entender em relação ao nascimento de Jesus. Nossa cultura, Jesus nasceu, né, nossa cultura, 25 de dezembro, algo que é errado. Jesus não nasceu em dezembro, porque os reis magos, né, passaram pouco tempo para chegar onde Jesus viram a estrela. No inverno não dá para ver estrela, né? Imagine neve. Então, era frio, né? A Bíblia não fala, e Jesus estava numa manjedoura, ou seja, no inverno, não era para dar essa situação, né? Era algo muito difícil, mas
o apóstolo Paulo, diferente de muitos de nós, né? Nós vemos um tempo ruim, já nos acomodamos, choveu, chuviscou, né? Deu inverno, né? Nós, naturalmente, já nos escondemos, já nos recolhemos, mas o apóstolo Paulo não, né? Mesmo no inverno, mesmo na perseguição em Jerusalém, Paulo queria ir em Jerusalém mesmo com a perseguição, né? Perseguição política, perseguição religiosa. Versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Ou seja, Paulo não queria ser rápido, não queria ser algo passageiro. Paulo queria demorar, né, em Corinto, e também na Macedônia. Para cá. Então, Paulo queria passar o tempo com o povo. Olha que interessante. Versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco. Quanto tempo? Igreja, vamos lá, vamos ler. Quanto tempo? Outra versão? Só a Júlia que trouxe Bíblia. E, na minha versão, traga sua Bíblia. Porque... Hã? Como é que é? A versão diferente? Igual a minha. Algum tempo? Alguém tem uma versão diferente? Hã? É? Tá bom, vamos lá. Se o Senhor permitir, durante algum tempo, eu quero estar com vocês durante algum tempo, se o Senhor permitir. Paulo planejava, né? Naturalmente o ser humano planeja, né? Naturalmente o ser humano tenta fazer planos, né? Mas o apóstolo Paulo não coloca, né? Não coloca Deus na parede, como nós colocamos. Eu quero permanecer aqui no inverno, né? Se der, eu vou permanecer muito tempo, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Naturalmente, o ser humano tenta fazer planos e faz planos. É pecado você fazer planos? Não, não é. Não é pecado você fazer planos, faça seus planos. Mas a resposta vem do Senhor, né? Amém? Hoje, naturalmente, o ser humano tenta viver como se tivesse controle total da sua vida, né? Planeja e não coloca Deus no centro. E quando é que alguém que não coloca Deus no centro busca por Deus? Quando o plano dá errado. O plano dá errado, né? Rapidinho bota Deus no centro. Mas o apóstolo Paulo diz, eu vou fazer se o Senhor permitir. Paulo não diz, eu vou fazer sim, vou fazer porque eu sou o cara, né? Não. Se o Senhor permitir, faça seus planos, planeje, mas a resposta dos seus planos vem do Senhor. Como eu falei, hoje fazemos planos e se lembramos de Deus depois que o plano deu errado. Paulo entendia que até uma simples visita que ele queria fazer para um povo dependia ou depende da vontade de Deus. A questão é, olha para cá, deixa eu perguntar para você. Você vive tomando decisões como se tudo dependesse de você? Faz planos, eu vou ter, vou conquistar, né? Ou você reconhece e aceita que seus planos estão debaixo da vontade de Deus? Essa passagem, 1 Coríntios 16, ela acaba com o nosso determinismo,
com aquilo que tira Deus do centro, com aquilo que nós achamos que podemos fazer sem Deus. Acredite, entenda. Nada que você faça, nada que você venha fazer, está fora da soberania de Deus. Deus é soberano, né? Então o apóstolo Paulo diz assim, mais uma vez, não quero, porque não quero agora. Eu não quero ver se você somente de passagem. Quero permanecer convosco algum tempo. Quero permanecer com vocês. Se o Senhor permitir. Versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Olha para cá. O que é Pentecostes? Pentecostes é 50 dias, 50 penta, né? Penta, mas é penta, né? 50 dias depois da ressurreição de Cristo, celebrava-se, comemorava-se Pentecostes, para que você possa entender. Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio, deixa aberto 1 Coríntios, senão eu vou falar, você não vai entender. 1 Coríntios, Deuteronômio 16. Agora, querido. Paulo está indo para Corinto, é isso? Sim. Ele está saindo de onde para isso? A Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala, provavelmente ele está em Galácia, fez também uma ajuda financeira em Galácia e está indo para Corinto. Para depois voltar para Jerusalém, para depois para Macedônia, para depois... Que é isso? Amém, irmãzita? Versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso, até Pentecostes. Agora, como eu li, Deuteronômio 16. Deuteronômio 16, versículo... Deuteronômio 16, versículo 16, 9. Deixa eu achar também. Deuteronômio, achei. 16, versículo 9. 326. 326. Mas rapaz, está demais. 326. Amém? O Pentecostes. Para que você possa entender, né? Que nós vamos falar aqui, para você não entender muita coisa. 16, versículo 9, diz assim: 7 semanas contarás. Quando a força começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa da semana do Senhor, teu Deus. Essa festa é a festa de Pentecostes. Teu Deus com uma oferta voluntária da tua mão. Segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor, teu Deus. Tu e o teu filho, e tua filha, e teu servo, e a tua serva, e o levita, que está dentro da sua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Versículo 12. Lembrar-te-ás de que foste servo do Egito, e guardarás esses estatutos, e os cumprirás. É interessante, quando a Bíblia fala estatuto, era estatuto na antiga aliança. Amém, igreja? No Antigo Testamento. Lembra da Páscoa? É uma aliança, celebre a Páscoa, né? A Bíblia fala, mas na antiga aliança. Mas enfim. Né? Pentecostes, no Antigo Testamento, para cá, era uma celebração ligada à colheita. Pentecostes, na antiga aliança, era uma celebração ligada à colheita e somente para o povo de Israel. Somente o povo de Israel celebrava o Pentecostes. Mas em Atos 2, né, você conhece a passagem,
desce o Espírito Santo, né? Qual foi o dia? Pentecostes. No mesmo 50 dias, toda a Bíblia aponta para Jesus. Amém, igreja? Então, 50 dias, Deuteronômio. 50 dias que o povo sai contando, acabou o sofrimento, então faça uma festa essa, Pentecostes, estão livres. Sofrimento do Egito. Novo Testamento, o povo está, Jesus morreu, fazer 50 dias, então vem o Espírito Santo, e ali não é mais colheita, não é colheita, agora é cumprimento histórico das Escrituras, Pentecostes, vai para cá, você possa entender. A Igreja Católica, eu participei muito, né, falo com propriedade. A Igreja Católica faz ainda, né? Inclusive, acredito eu que ainda é no Sambódromo. Hã? Padre não pode casar, você nem casar comigo. Não é verdade. Padre não pode casar. Por isso que eu não virei padre. E para cá. Né? Então, a igreja Católica ainda celebra o Pentecostes. Mas não é uma prática obrigatória. Não é. Né? A Bíblia não nos pede a fazermos mais a festa de Pentecostes. Até porque Pentecostes foi lá, quando veio o Espírito Santo, né, e batizou o povo. Vai para cá. Olha que interessante. Né? Se não celebramos mais Pentecostes, vamos de novo para Coríntios, para que você possa entender. Só para que você possa entender sobre Pentecostes. Deu para entender? Pentecostes? Amém? Festa da antiga aliança, em relação à colheita. Hã? Então pergunte, por que você não entendeu? Nada? 50 dias agora, na nova aliança, a Bíblia diz que estavam reunidos, essa passagem de Atos 2, estavam reunidos todos no mesmo lugar, o Espírito Santo veio, os batizou, começaram a falar, né? Deu para entender, amém? Até aí, talvez, até aí? Naquele dia, Atos 2, fazia os 50 dias que Jesus havia ressuscitado, amém? Deuteronômio, eu pedi para nós lermos Deuteronômio, só para você possa entender. Em Deuteronômio, era a comemoração da saída do cativeiro do Egito. O povo saiu do cativeiro, vamos celebrar. Que festa é essa? Pentecostes, com as colheitas da agricultura. Amém? Amém? Então, como eu falei, a Bíblia não nos ordena mais Pentecostes, nem comemorarmos Pentecostes, embora a Igreja Católica faça Pentecostes. Se vocês prestarem atenção, não sei se ainda é assim, não presta atenção não, só para informação, nem procurem saber. Né? Mas se vocês verem, né, porque não sei se ainda passa na televisão, passava na época, 20 anos atrás, nem sei se passa. Mas normalmente, quando você vê na Igreja Católica, Pentecostes, você vai ver um ramozinho, já viu um ramozinho? Né? Porque em relação ao Antigo Testamento, onde a pessoa colhia, entendeu? A agricultura. A agricultura da comemoração, se você for ler Deuteronômio, né, vai estar lá, Deuteronômio 16, o povo colhia e fazia a festa da agricultura, amém? Então, se você, não procure saber não, né? Mas normalmente, você vai ver um ramo, né, com o Espírito Santo por cima. Normalmente é assim, né, que as igrejas hoje, normalmente fazem. Isso é por motivo de informação. A questão é, deu para entender, Eudes? Qualquer dúvida, o Juan está aqui para... Olha aí, Se inscreveu na faculdade já, Hã? Amém? Se inscrever, pessoal, vamos lá. Escrever.
Versículo 9. Apóstolo Paulo, versículo 9. Versículo 9. Perdão, versículo 8. Perdão. Olha, vocês fizeram errar. Quem? Oh, Nicole. A Nicole com a camisa do Vasco. Nicole, o que está acontecendo, Nicole? Camisa do Vasco, a Nicole. Até dezembro é flamenguista. Versículo, eu ia falar 9, 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Agora, para cá. Se não celebrava mais Pentecostes, porque o apóstolo Paulo está falando aqui, ficarei até o Pentecostes. Vai para cá. O apóstolo Paulo não está falando que vai celebrar. Ele vai ficar até Pentecostes. Ou seja, exatamente. Ele está falando sobre Pentecostes, como a gente falou, sobre uma marcação do tempo. Amém? Isso. Para cá. Para que você possa entender. Imagine que a irmã Jússi foi para Manicoré, para Capanãzinho. Né? É Capanã, não é Carapanã, não, é Capanã. É Capanã. Eu precisava que fosse Carapanã também, é Capanã. Imagine que a irmã Jússi vai para Capanãzinho, né? E vai perguntar assim, Aí, pergunta da Jússi, né? Jússi, quando é que você volta? Aí não, é só que você possa entender, que depois você está falando sobre Pentecostes, só que você possa entender. Jússi, quando é que tu volta? Quando é que você volta? Ela poderia falar, eu vou voltar, deixa eu ver uma data, né? Parintins. Parintins. Eu vou voltar quando for a festa de Parintins. Ela está dizendo que vai para a festa? Não. Amém? É uma referência. Sabe que ela... Não. Sabe que ela vai voltar, né? Porque quando é que acontece o Festival de Parintins? É o último final de semana de junho. Último final de semana, sexta, sábado, domingo de junho. Então, quando se a irmã Jússi falasse assim, eu vendo o Festival Folclórico de Parintins, quando é que ela voltaria? Na última semana de junho. Então, quando o apóstolo Paulo está falando assim, ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, está por dentro. Né? Não, nunca fui. Eu nunca fui. Fui para cá. Não. Meu irmão foi. Foi para cá. Sim, não fui não. Não gostei de boi, Vai para cá, né? Então está falando, né? O apóstolo Paulo está falando de marcação de tempo. Isso. Calendário. E agora sim, deu para entender, versículo 8, versículo 9. Vamos lá. Porque uma grande oportunidade, uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu. E há muitos adversários. Se você for ler em muitos lugares isso aqui, vou colocar isso aqui como trabalho financeiro, né? Você pode ler isso aqui com essa versão, ou melhor, com esse entendimento, que o apóstolo Paulo quer um trabalho que vai dar lucro financeiro para ele. Uma grande porta financeira, as pessoas vão dizer, uma grande porta financeira me abriu, e tem muitos adversários, né? Estão falando mal de mim no trabalho. Né? Cara, vou até tirar o óculos. Olho gordo, meu irmão, olho gordo. E tem de crente que fala assim, eu vou falar do meu plano porque vai dar errado. Meu Deus. Isso é ridículo. Onde está a soberania de Deus? Imagine Deus, soberano Deus. Né? Deus soberano decretou que vai acontecer tal coisa com você.
sei lá, Vai abrir uma porta. você vai comprar um carro, um avião, né? Vai comprar. Daí você conta para alguém e Deus contou. Agora eu vou pagar aqui que ele contou. Tudo errado. Já pensou? Cara, e a gente está falando com a igreja. Aqui tem um monte que faz isso, gente. Um monte. Aí, né? É. É para acabar. Tem muita gente falar isso. É para acabar. É para acabar. Quero nós. Essas Superstição de cor, de dia, assim, dia da semana. Meu irmão, de número. Meu irmão, né? Acontece. Pode falar, princesa. A gente está agora nessa fase aí com a Alice, né, na questão da maternidade. Os médicos, o pediatra, ele foi lá na sala e falou: gente, por favor, não vão colocar fumaça, não sei do quê, não vão colocar moeda, não sei aonde, no bico do menino. Ele falou assim, Fitinha vermelha. não, Né? ele falou sobre a questão do umbigo, assim, cheio de superstição. O médico, nem cristão é lá falando, sabe? E os crentes são É incrível. supersticiosos. Well, Do macaco, né? coelho, trevo, né? Meu irmão, né? Do macaco eu não sabia não. Também não sabia não. Né? Mas enfim, né? Imagine Deus apagando o plano, né? Soberania dele porque você contou para alguém. Tá errado, botar olho. Ah, vamos lá. Mas aqui não são daqui, né? É pessoal de fora. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Olha para cá. O apóstolo Paulo está... O que os outros não sabem, não estraga. É complicado, né? Vai para cá. Então, versículo 9. Não, versículo 9. Ainda... essa aí. Essa aí. Quer trocar de ar comigo? Fala. Vamos lá. Brincadeira. Brincadeira. Quem falou? Quem falou? Quem foi que falou? Hoje, perdão, tô brincadeira disso. Amém? Vamos lá. Uma grande porta. Ou seja, muita gente, muitas pessoas estavam sendo alcançadas pelo Evangelho. Pelo verdadeiro Evangelho. Se me abriu, mas havia muitos adversários. Perseguição, né? Oposição. Agora, quem eram os adversários? Quem seriam, né, os adversários? Vamos lá de novo para o versículo 8 e 9 agora. 8 e 9, Mário, por favor. 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até Pentecostes, versículo 9, porque a oportunidade grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Ou seja, quem eram os adversários? Em Éfeso, agora não me recordo a passagem, mas livro de Atos ou Romanos, mas enfim, está na Bíblia, né? Fala da grande, Romanos, fala do grande templo de Artemis. Esse templo de Artemis ficava em Éfeso, né? Então, essa deusa Artemis era a deusa da fertilidade, era a deusa da caça, da prosperidade. E se o apóstolo Paulo, quando ele pregava contra esse falso ensinamento, contra esse falso culto, né? Então, as pessoas não queriam, é como hoje. Imagine você pregar, né,
ou você falar que as heresias que você ouve por aí, não vamos nem entrar nesse detalhe, mas se você for contra, né, o que em muitos lugares é ensinado, né, sobre religião, e as pessoas, qual é a palavra que as pessoas usam quando você é contra? É estilo. É o estilo. A igreja da palavra tem um estilo diferente, não é estilo, é evangelho. O verdadeiro evangelho é diferente, totalmente, do que é pregado por aí. Ou em lugares que nem deveriam ser chamados de igreja. E por que não deveriam ser chamados de igreja? Porque não pregam sobre Cristo. Se o evangelho é sobre Cristo e não é falado sobre Cristo, o nome não deveria ser igreja. Não deveria ser igreja. Porque todo evangelho é sobre Cristo, tudo aponta para Cristo, mas Cristo é falado em muitos lugares, não. É uma passada de pano, é Jesus, mas é o que o Romário quer, é o que o Jasso quer, é o que a Jússi quer, é o que o Marcos quer, e começa a falar da pessoa, e não mais de Jesus. E quando você é contra a oba-oba, que as pessoas dizem, é o estilo. Não é estilo. Não tem a ver com estilo. É evangelho. Só que o mundo que eu falo, o mundo religioso, né? Ou falso cristão, eles não querem ouvir sobre o seu pecado, não querem. Muito raramente, você vai ver alguém que vem nos visitar, de outra denominação, e muito raramente você vê essa pessoa voltando. Muito raramente. Quem quer ouvir que é pecador? Que se não se arrepender vai para o inferno. Que está debaixo da lei de Deus. Não querem ouvir. Então querem ouvir o quê? Motivação, que você vai conquistar, que você vai ter, que você vai ser curado, que pá. Isso aí, até um mundano quer ouvir. Quem não quer ouvir? Que vai ser bem casado, que vai ter filhos, vai ser rico. Quem não quer ouvir? Todo mundo quer ouvir. Todos querem ouvir. O que as pessoas não querem ouvir é que se não se arrependerem, irão para o inferno. Ninguém quer ouvir. Então, muito raramente, felizmente, você vai ver visitantes vindo e voltando. Eles vêm, gostei, mas voltam mais. Porque o ser humano não gosta de palavra que confronte o seu ego. Nosso ego, o ego do ser humano é terrível. E uma vez que o teu ego é confrontado, você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Quem quer ouvir que está debaixo da lei de Deus, os seus pecados? Vai em outra denominação e fale que se não se arrependerem irão para o inferno. E pregue sobre o inferno. Lucas 16. Não vão querer ouvir. Prega outra coisa, fala sobre outra coisa. Músicas motivacionais. É que o ser humano quer. O verdadeiro evangelho confronta e distorce o falso ensinamento. Então, uma grande porta se abriu para o apóstolo Paulo, né? Mas era uma perseguição. E o apóstolo Paulo, né? Ele pregava, como eu falei, contra a deusa Artemis de Éfeso. Consequência disso, versículo 10, vamos lá. Versículo 10. Versículo 10. E, se Timóteo for, veja que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. E se Timóteo for, veja que esteja sem receio entre vós. Entre vós, se Timóteo, quando chegar aí, Timóteo, amigo de Paulo, quando chegar Timóteo em Corinto, não cause receio. Não cause. Se fosse para o mundano,
ou que se o apóstolo Paulo fosse para o exército inimigo, era normal. Timóteo vai ficar assustado porque é o exército inimigo. Está falando com a igreja. Com a igreja. Timóteo vai vir para Corinto e veja que esteja sem receio entre vós. Que o apóstolo Timóteo, né, que não tenha receio, não sei como é a versão, que ele não se sinta intimidado. Né? Por quê? Para cá. O apóstolo Paulo aqui já está trocando de assunto, tem outro assunto agora. Né? Porque os irmãos de Corinto eram um povo orgulhoso. O senhor já pregou sobre isso, já falou sobre isso às quartas-feiras. Eu vi divisão na igreja. O povo de Corinto era tolerante com o pecado. E Timóteo, ele não era um senhor. Timóteo era um jovem. E isso, a divisão, né, o orgulho, a tolerância ao pecado, poderia causar em Timóteo um temor. E se Timóteo for para a igreja, veja que esteja sem receio entre vós. Você foi para algum lugar que você teve receio de andar na rua, de madrugada, tenho medo de andar por essa rua aqui, tenho medo. Naquele bairro ali, tenho medo. Está falando com a igreja de Corinto. Quando Timóteo aí chegar, posso que ele tem um receio de estar com os irmãos da igreja. Por quê? Porque ele trabalha na obra do Senhor, como eu também trabalho. O apóstolo Paulo bota Timóteo, ou coloca Timóteo, no mesmo nível de serviço. As pessoas poderiam criticar Timóteo para a juventude. Poderiam. Hoje, né, hoje, naturalmente, deixa eu beber um pouco de água aqui. Hoje, naturalmente, as pessoas mais criticam do que ajudam. Mais criticam do que ajudam. Quer um exemplo? Imagina essa caneta, né? Dá para ver a caneta aqui? Imagina que isso aqui é sei lá, uma sujeira. Uma sujeira. Pessoas passam. Qual é o nome disso aqui? Mesa? Essa mesa. A mesa está suja. Passa. Mesa decorativa. A mesa decorativa está suja. Tem, sei lá. Isso aqui é uma sujeira. Passa a mesa decorativa está suja. A mesa decorativa está suja. E começa a falar que a mesa decorativa está suja. Mas o irmão não vem e tira a sujeira da mesa decorativa. Acontece muito na igreja. As pessoas veem um problema, comentam o problema, criticam sobre o problema, falam mal da igreja a respeito do problema, né, mas criticam do que ajudam. Né? E que o apóstolo Paulo, voltando ao texto, o que o apóstolo Paulo pede em relação a Timóteo não é um complicado. Vamos lá, mais uma vez. E se Timóteo for ver que esteja em vocês e vós, versículo aqui, porque trabalha na obra do Senhor como também eu, versículo 11, ninguém pôs despreze. O que o apóstolo Paulo está pedindo para o povo de Corinto? Não desprezar o jovem Timóteo. Não despreza. É interessante, bem claro para você, é o povo da igreja. O povo da igreja estava correndo, Timóteo estava correndo um sério risco de ser desprezado pelo povo da igreja de Corinto. Por quê? Não se fala, não se sabe. Mas talvez para a sua juventude, ninguém pôs o despreze, mas encaminho em paz para aquele que venha ter comigo. E visto que espero com os irmãos. Encaminho em paz, ou seja, trate-o bem. Trate-o bem. Era o que a igreja deveria fazer com todas as pessoas, né? Todos nós. Deveríamos, não fazemos, tratar
todos bem, ou todos iguais. Falo com um, falo com a Lide, mas não falo com o Juan. Falo com você, mas não falo com a Jússi. Falo com o Romário, mas não gosto, sei lá, não gosto da Jússi. Só que nós somos igreja. Somos igreja. Somos corpo de Cristo. Nós fazemos o quê? Criticamos, falamos mal, não ajudamos. Lembra de que nós começamos a ler o texto? O apóstolo Paulo pede uma coleta para a igreja de Jerusalém. Se abríssemos aqui, você viu, né? Você vai ver. Botar aqui uma caixa para ajudar alguém. Nem todos vão ajudar. O que vão fazer em vez de ajudar? O que vão fazer? O cara tem braço e perna, por que não faz alguma coisa? Critica. A igreja, muitos da igreja, se comportam como o pior dos mundanos. E não é difícil você encontrar. Irmão falando mal de outro, irmão criticando o outro, irmão falando mal em relação à pregação do Evangelho. Não gostei, não gosto. Exposição de Coríntios, Êxodo, não quero. Não quero. Querem oba-oba, infelizmente. Querem festas. Nos nossos dias hoje, muitos, você vê isso muito em época de final do ano, faltam culto a Deus, para a palavra de Deus, e vão para outro lugar, ver peça de teatro, que não tem nada a ver com o Evangelho. E falta um culto, eu não fui para a igreja, porque eu fui para o teatro na igreja tal. Para o mundano, tudo bem, é mundano, não ouve o Evangelho. Mas quando a pessoa ouve o Evangelho e sai de um culto a Deus para ir para um teatro, aí é para acabar. Aí tu me quebra. Versículo 12, para finalizar, versículo 12. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado para que fosse ter convosco companhia dos irmãos. Mas de modo algum, é vontade dele agora. Irá, porém, vão se deparar boa oportunidade. Ou seja, lembra de Apolo? Pesquise, estude sobre Apolo. Vamos expulsar um demônio. Resposta dos demônios. Apóstolo Paulo eu sei quem é. Apolo também eu sei. Vocês quem são? A Bíblia diz que já apanharam tanto sendo correndo nu. Mas isso é uma outra história. Ou seja, só que aqui o versículo 12 é interessante, olha lá. Acerca do irmão Apolo, para finalizar, acerca do irmão Apolo, eu tenho o convidado, recomendado para ir para vocês em Corinto. Eu tenho pedido muito, insistido muito com ele, para ele ir. Resposta de Apolo, mas de modo algum era vontade dele, agora lascou. Porque a questão é, por que Apolo não queria ir para Corinto? Por que Timóteo podia ser maltratado pelo povo de Corinto? Samuel já falou sobre isso aqui várias vezes. Pela divisão da igreja de Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo.
Então, talvez, né? Que Apolo pensou? Se eu for, quando você lê isso aqui, você pode pensar, está tendo confusão. Porque o Marcos está pedindo para o Eudes, agora é o Eudes. O Marcos está pedindo para o Eudes. E na casa do Romário ele falou que não vai. Né? Nós podemos pensar assim. Quando nós lemos assim, Paulo recomendou, pediu. Resposta de Apolo, não vou. Não vou, pode pensar, é rebelde. Mas não era isso. O que Apolo não queria era causar mais divisão sobre a igreja de Corinto. Amém, igreja? Continuando. Mas de modo algum era vontade dele ir agora. Mas ele vai. Ele irá. Porém, quando lhe deparar uma boa... Quando seria essa boa oportunidade? Quando acabasse a divisão da igreja. Hoje, a igreja, os templos, né, são muito divididos. Muito divididos. O apóstolo Paulo pediu, mas não insistiu. Se Paulo quisesse, ele obrigaria, mas não obrigou para cá. Apolo não agiu por impulso. Vai. O que está acontecendo lá? Está tendo confusão, divisão. Não vou. No tempo oportuno, eu vou. Hoje, as pessoas fazem o contrário. Tendo confusão, vai, aumenta o fogo, joga o fogo, né? Apolo não agiu por impulso. Já agiu por impulso? Já tomou decisão de cabeça quente? Você é irado, chateado. Já tomou uma decisão de cabeça irado? Tudo errado. Nunca tome uma decisão de cabeça quente. Nunca. Nunca tome uma decisão de cabeça quente, nunca tome uma decisão irado. Nunca tome. Você vai esfriar a cabeça outro dia. Né? O que foi que eu fiz? Né? Nunca tome. Leve esse conselho para o resto da sua vida. Não... Pode falar, princesa. Essa questão da divisão aí de Paulo, sim. Ele poderia ter dado corda para isso. Sim. Muitos, Sim. com relação a ego, eu estou gostando de ser preferido. Né? Ou seja, tinha essa questão de, eu prefiro fulano pregando. Sim. Eu prefiro fulano, porque, enfim. Mas eles não bastam, se eles tiverem a maturidade espiritual, né, desses homens, eles botam um fim nessa situação, ou seja, para não, ao contrário de muitos hoje, né, que se vissem uma situação como essa, iam preferir. Só completando o que a gente está falando, quando um vídeo da igreja, você já pregou, né, algumas vezes aqui na igreja, você pregou, né? O que as pessoas normalmente imaginam, né, ou buscam. Espero que não seja você, mas as pessoas podem pensar. Né? Tem quanta visualização no meu vídeo? Tem mais do que a do Romário? Tem mais do que a da Lide? Tem mais do que a da Gláucia? Tem mais do que a do Myron, do Jasso? Tem mais do que a dele? Tem mais do que a deles? Nós não deveríamos agir assim. Porque não é quem está falando, é o que está sendo falado. É o que está sendo pregado. É o que importa. Não é quem está falando, é o que está falando. Não é quem, é o quê. O que o Romário está falando na pregação do Romário? O que o Eudes está falando na pregação do Eudes? O Myron, o Jasso, o Eudes, o Juan. O que
está falando da pregação deles? Eu deveria me preocupar com o que está sendo falado, e não quem está falando. Hoje, infelizmente, as pessoas vão, né? Olha que interessante. Você colocou um vídeo no YouTube. As pessoas, parabéns para você, não sei o quê, né? Começa a elogiar porque você está falando, e não o que você falou. Percebeu que é assim? É o que você falou. É quem está falando, não o que foi falado. Espero que nós venhamos, né, a amadurecer nesse quesito também. Amém? Semana que vem, faremos do 13 até o 21. Semana que vem acabamos 1 Coríntios. Amém, igreja? Então que você, né, essa noite, né, ou esse fim de noite, que você possa buscar mais de Deus, buscar conhecimento de Cristo, buscar conhecimento sobre Cristo, que Ele possa ser seu fundamento, que Ele possa ser a base da sua busca, a base do seu entendimento, que você possa cada vez mais buscar conhecimento, entendimento de Cristo, né? Porque, como eu falei domingo, você vai ser afligido, você vai ficar, né, passarão os anos, virão os problemas, virão as aflições, as frustrações, virão as traições dos amigos. E se você não estiver firmado no Evangelho, você vai reagir como o mundano reage. Tira a vida, vai para o bar, né? Então, que você seja cada vez mais fortalecido no Evangelho. Oremos. Oremos. Meu Deus soberano Pai, te agradecemos mais uma vez por tua palavra exposta essa noite. Que o teu Espírito Santo aplique em nossos corações tudo que nós ouvimos essa noite. Que se fortaleça no verdadeiro Evangelho. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos modifique. Que fortaleça nossa fé em Cristo Jesus. Pedir mais uma vez, Senhor, que a nossa fé não desfaleça, aumente nossa fé, nos dê conhecimento da palavra de Cristo, que venhamos a ser perseverantes e permanecer em Cristo até os últimos dias de nossas vidas, que venhamos não somente crer, né, como falei domingo, na morte de Cristo, mas venhamos crer também na ressurreição do Senhor. Nos ensine a sermos totalmente dependentes de Ti, nos ensine para que a Sua busca seja nossa maior busca, nosso maior tesouro. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso, uma noite de refrigério. O Senhor nos dê paz para nossas casas. Nós lhe pedimos essa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E todos dizem, amém. Até domingo, pela manhã, aqui estaremos. Pequenos grupos, não esqueça também. Amém? Deus nos abençoe.